Amém, meus irmãos. Vocês estão vendo que o cenário é diferente, né? É um outro cenário. Eu estou no meu quarto, estou de quarentena, tá? Porque eu estou com Covid e por esta razão eu não estou na congregação agora, na igreja. Os irmãos estão todos reunidos ali, mas eu, infelizmente para mim, tá? Não posso estar com eles por questões óbvias de segurança. Mas Deus está no controle de todas as coisas e eu louvo a Deus, tá, por termos essa tecnologia, né, que nos permite fazer isso. Então, a mensagem está por minha conta hoje, tá, depende da graça de Deus para trazê-la e agradeço aí pelas orações daqueles que estão orando pela minha saúde. Eu estou bem, vocês estão vendo, eu estou muito bem, mas apenas por uma questão de segurança eu não posso participar presencialmente da reunião. Amados, vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele está dando para a gente. Eu sempre gosto de falar essa palavra oportunidade, porque vai haver um dia que essa porta vai ser fechada, né? E aí nós vamos lamentar muito por momentos assim, por não termos dado o devido valor pelo culto a Deus, né? Por aqueles instantes que nós poderíamos ficar ali coladinhos, né, a Ele, lá nos seus pés. E, infelizmente, muitos de nós vai lamentar por isso, né? Então, por isso que eu gosto de glorificar e louvar a Deus pela oportunidade, tá, que Ele está nos dando de estarmos aqui, né? Mesmo dessa maneira, vocês aí no salão, no nosso salão oficial de reunião, né? E eu aqui, trancado no meu quarto. Mas eu agradeço a vocês, tá? Por estarem comigo nisso e louvamos a Deus por essa oportunidade. Então vamos agradecer a Ele, vamos louvar a Ele. Deus amado e bendito, Pai, eu louvo a Ti, eu exalto o Teu nome, porque Tu és soberano, Deus. Tu estás acima de qualquer circunstância. Deus, por pior que ela seja, por pior que ela pareça, por maior e mais largo que seja o abismo, o Senhor continua soberano. E o Senhor está acima de toda e qualquer circunstância. Pai, muito obrigado, porque ainda temos essa oportunidade que estamos tendo agora. Obrigado pela chance, Pai, que o Senhor nos concede de estarmos juntos em Teu nome, para adorar, para louvar a Ti e para ouvir a Tua mensagem. Pai, fala aos nossos corações, todos nós aqui, inclusive eu, precisamos ouvi-lo. Deus, fala conosco, fala tudo aquilo que o Senhor tem dentro do seu coração, que nós precisamos entender, conhecer, e abre o nosso entendimento, ó Deus, porque somos curtos no nosso pensamento. Pai, se o Senhor não tiver misericórdia de nós agora, não sei o que será de nós, Deus. Portanto, fala-nos nesta manhã, sê com a minha boca, que eu, Pai querido, seja o teu mensageiro, nada mais do que isso. O teu porta-voz, nada mais do que isso. E que eu fale exatamente aquilo que o Senhor tem para todos nós. Em nome de Jesus eu oro e agradeço ao Pai. Amém. Amém, queridos. Ainda de pé, em reverência à palavra de Deus, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15, uma alegoria bastante conhecida de todos, né? Parábola da videira. E vamos meditar um pouquinho sobre ela. Tá? João capítulo 15, a partir do verso 1. Amém. Vamos ler? Diz assim as Santas Escrituras: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa, e toda aquela que dá fruto limpa para que dê fruto, mais ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
está em mim e eu em vós, e como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Somente até aí, verso 8. Eu peço perdão, aos irmãos, eu estou fanho e estou tossindo um pouco, tá? E vamos tentar aqui fazer o melhor para o Senhor. Essa parábola, queridos, é uma parábola bastante conhecida. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram essa mensagem por diversas vezes, né? Vocês já tiveram várias explanações, né, sobre essa linda mensagem. E com certeza todas elas muito válidas, interessantes. E eu gostaria de trazer também uma pequena contribuição aqui, dentro daquilo que Deus colocou no meu coração. Então, uma coisa que Deus falou muito comigo é que ser um cristão implica, antes de tudo, na compreensão e no entendimento de que Ele é Deus. Eu sou homem, Ele é Senhor e eu servo. De que Ele é tudo e eu não sou nada. E nesta relação eu preciso estar vazio para que Ele possa me encher. Então, a aceitação dessa condição, irmãos, ela é fundamental, ela é determinante para sermos bem-sucedidos na nossa caminhada cristã. E é sobre isso que nós vamos meditar nesta manhã. Como exemplo, assim, um exemplo até meio, eu acho pequeno, né, diante da imensidão disso que foi falado aqui, até aqui, vocês terem uma ideia. Nós estamos no meio de uma pandemia, né, no meio de um momento único, né, na história da humanidade. E eu tive Covid pela primeira vez logo no início da pandemia. Foi em março de 2019. Minha esposa é melhor em datas do que eu, tá? Mas eu acredito que foi por aí. Março de 2019. A pandemia começou em dezembro de 2018, então foi bem no iniciozinho que eu tive. E depois de lá, não tive mais. Passei por todas as variantes e tudo mais. Eu não sou vacinado, optei não me vacinar, né? Então, a minha imunidade ela é natural, ela vem da primeira Covid que eu tive. E eu estava orando a Deus, vocês vão rir um pouquinho. Eu estava orando a Deus e falando assim: Deus, obrigado, Senhor. Tu és bom demais comigo. Tá? Todo mundo pegando Covid e eu não pego. Senhor, olha, só o Senhor mesmo. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor me inundou aí de alguma substância que não me deixa pegar Covid. Eu converso com um monte de covideiro aí, não acontece nada comigo. E quinta-feira a danada me pegou. Né? Depois de uma oração, orei a Deus na quarta, na quinta eu peguei Covid. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender que Deus é soberano em todas as questões. Eu estou muito triste porque eu não posso estar aí. Estou muito triste porque eu não posso louvar o meu Deus presencialmente. Deus merece ser louvado com toda a força do nosso coração, com toda a força do nosso ser. Deus merece, Ele é merecedor de toda a glória e do nosso esforço, sabe? De nós nos empenharmos nisso. Precisa haver empenho de nós. E quando eu percebo que eu não posso fazer isso, tá? Então isso me entristece. Estou com meu coração muito triste. Minha esposa sabe do que eu estou falando. Então, queridos, é assim que funciona.
Então nós precisamos ter uma compreensão de que nós não somos nada e Deus é tudo. E Ele é soberano, queridos, mesmo no meio dos infortúnios, mesmo no meio das tragédias, Deus continua soberano. E uma coisa que nós precisamos entender, esta parábola, Jesus já coloca da seguinte maneira, logo no primeiro versículo, preste atenção, olha o que está escrito lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então Jesus já se coloca como o absoluto de Deus. Inclusive esse é o título da mensagem. Jesus, o absoluto de Deus. Então Jesus já fala o seguinte, olha só, não tem para ninguém. É eu que estou no pedaço, sou eu e acabou. Jesus não divide o espaço dele com ninguém nesse universo. Ninguém. Ele é único. Então ele se posiciona como a videira verdadeira, obviamente porque havia videiras falsas, né? E naquela época, quando ele estava falando isso ao povo, ele estava se referindo à nação de Israel, porque achava que era absoluta, achava, nós somos os detentores da verdade, somos o rei da cocada preta, né? A última Coca-Cola da geladeira, né? Se achavam assim. Jesus chega no cenário, ele se apresenta e diz, opa, eu sou a videira verdadeira. Vocês não são nada. A nação não é nada. Entendem? Então, Jesus já se apresenta, já no primeiro versículo, ele já mostra o que ele é, tá? E mostra que ele não está pronto para dividir o espaço que é dele. A Bíblia diz que ele não vai dar a glória dele para nenhum outro, a glória é dele, né? E ele não vai dividir esse espaço com mais ninguém. Então nós precisamos ter essa consciência, essa condição de nos colocarmos no nosso lugar, irmãos. Nós temos que nos colocar no nosso lugar. E o nosso lugar é nada. É nada. É rasteirinho no chão. Tá? Muita gente fala isso, mas pouca gente, pelo menos, procura viver isso. E a palavra verdadeira, no grego, que é aletinos, não tem apenas o nome do objeto em consideração e semelhança com ele, mas que participa da essência do mesmo. Agora, preste atenção nisso. Isso aí é o conceito de aletinos no grego, tá? Que é verdadeira. Correspondendo em todos os sentidos ao significado da ideia transmitida pelo nome. Gente, isso é uma bomba. O nome de Jesus, a pessoa dele, transmite o sentido da própria verdade. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? A verdade sou eu. A verdade não é um conceito que vocês podem criar ou relativizar, ou enfim, a verdade sou eu. Eu sou a verdade. Fora de mim não há verdade alguma. E é assim que Jesus está se apresentando aqui. Então essa palavra aletinos está dizendo o seguinte, a ideia é transmitida, a ideia da verdade, ela é transmitida pelo meu próprio nome, Jesus. Então eu acho lindo isso, gente, porque Jesus ele já chega se apresentando e dizendo o que ele é e para o que ele realmente veio. Em João capítulo 14, no verso 6, um verso também bastante conhecido, nós lemos o seguinte, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Então, precisamos entender que não existe verdades, existe uma verdade. Uma verdade. Qualquer outra coisa que derivar dessa verdade tem que estar muito bem alinhada com ela, porque se não estiver alinhada com essa verdade, Jesus Cristo, então ela não é verdade alguma, ou seja, ela não procede dessa luz maior. É isso que nós precisamos entender. Todas as leis
formatadas até aqui, elas têm que estar debaixo desta verdade. Se não tiver debaixo dela, ou ligadas à verdade principal, que é Jesus, elas não têm validade alguma. Vocês entendem como é que isso é poderoso? Jesus se coloca num patamar onde ele já estabelece as regras e onde ele diz claramente, olha só, não acreditem em qualquer coisa que não esteja ligada a mim, debaixo de mim, debaixo da minha luz, da minha mão poderosa, dos meus olhos. Fugiu disso, está fora disso, não é verdade. Por mais que as pessoas declarem que seja. E qual é o conceito de absoluto, irmãos? Eu dei uma olhada no dicionário e diz assim: é o que não depende de ninguém, de coisa alguma, independente, soberano. Está no dicionário, tá? Que não sofre nem comporta restrição ou reserva, inteiro, infinito. Que não admite condições, limites, é incondicional. Que não permite contestação ou contradição, imperioso, único, superior a todos os demais. Isso é absoluto. Isso é Jesus, irmãos. Isso é Jesus. Olha que coisa gloriosa. Não tem nada mais perfeito do que ele. Não tem nada mais superior do que ele. Nós vimos hoje na Escola Bíblica Dominical o irmão Reginaldo, que mais uma vez foi brilhante na explanação do livro de Hebreus, ele falando sobre um sacerdócio perfeito. Né? Porque se o sacerdócio anterior já fosse perfeito, não precisaria haver troca. Mas se houve a troca, porque aquele sacerdócio anterior, ele teve apenas um período, ele cumpriu o seu papel, mas ele não era perfeito. E aí veio um sacerdócio melhor, o sacerdócio absoluto, que é o sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, isso é bom demais. Sabe por quê? Porque todo mundo que se preocupar em se ligar nesta verdade, em absorver esta verdade, em ficar coladinho com essa verdade, não vai ter nenhum tipo de problema, irmãos. Vai poder entender melhor as circunstâncias da vida, desta vida. Vai entender que nós somos passageiros aqui, não somos nada. Entendem? A nossa terra mesmo é lá no céu, é na cidade celestial, é lá com o nosso Deus. Isso aqui vai passar, queridos. Ah, mas está muita tribulação. Amém, irmãos, mas é um período só. O que são 80 anos diante de uma eternidade, queridos? Então, quando você tem essa compreensão, e é por isso que Jesus já abre o texto dizendo, ele já abre dizendo assim, eu sou a videira verdadeira, já se estabelecendo como o gancho que nos sustenta, você passa a entender todas as coisas de uma forma melhor. E o mais interessante de tudo isso é que neste cenário, Jesus estabelece o cenário, vocês viram aí? Ele diz, eu sou a videira e eu tenho um pai que é o agricultor. Então ele está dizendo o seguinte, eu sou a videira, e ele chancela o que eu falo. O que eu falar aqui está chancelado por Deus. Então esse é o outro ponto importante. A Trindade toda unida em torno desse propósito, dentro desta verdade. E isso é lindo demais. Gente, não tem nada nesse universo que possa quebrar isso. Então, quando a gente passa a entender melhor isso, a gente vai ver que o nosso mundo sofista, atual, ele adota um discurso de que tem uma verdade, mas sua real intenção reside na ideia do erro, motivado por um comportamento capcioso, numa tentativa de enganar e ludibriar. Vocês pararam para pensar nisso? Esse mundo tem as verdades deles. E aquela aparência de verdade, ela só tem um objetivo: te induzir ao erro. Te induzir ao erro. Deixa eu dar aqui um exemplo. Tá? Um bom exemplo disso são as heresias. As heresias, elas começam falando de uma verdade,
mas eles mexem nessa verdade de uma forma capciosa, tá? De uma forma inteligente, para induzir você ao erro. Vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa que está sendo batida demais aí, demais, é a tal da teologia da hipergraça. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa geringonça, tá? Só chamando assim, porque a teologia da hipergraça, ela diz o seguinte, ela fala de uma graça, porém, essa graça diz que você não precisa ter tantas responsabilidades assim. A graça, ela é verdadeira, irmãos. A graça de Jesus, ela é verdadeira, transformadora, modificadora. Ela te transforma em uma nova pessoa, em um novo ser, numa nova criatura. Você passa a viver ter uma jornada, uma novidade de vida todos os dias na sua caminhada. Porém, o que a hipergraça faz? Ela diz, é verdade, é isso aí. Só que você não precisa ser assim, tão responsável, né? Você não precisa levar a coisa tanto no pé da letra. Olha só como é que ela é capciosa. Né? Quando ela diz, por exemplo, olha, você não precisa assumir tantos compromissos assim. Ora bolas, então, minha Bíblia está escrita errado porque ela mostra para mim que eu tenho que ter compromisso com Deus. Toda a sustentação da minha fé e da minha vida cristã, ela está baseada no compromisso que eu tenho com Deus. Sem compromisso com Deus, não tem cristianismo. Se você não é comprometido com Deus, meu irmão, minha irmã, você não tem nenhum relacionamento com Deus. Não existe relacionamento sem compromisso. Vocês imaginem só, se eu chegasse para Isabel, que é minha esposa, no dia do casamento, falasse para ela assim, olha só, tudo bem, a gente vai se casar aqui agora, tá? Mas cada um com sua vida, tá? Você fica lá na tua casa e eu fico na minha. Quando a gente precisar namorar um pouquinho, a gente se junta, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Que coisa esquisita, sem pé, sem cabeça. Isso não tem comprometimento com a pessoa. Então, como é que nós queremos, temos a cara de pau, perdão, tá, dizer essa expressão, mas ela é necessária. Temos a cara de pau de chegarmos diante de Deus e falar, levantar a mão ainda para ele. Levanta a mão para ele e diz, Jesus, tu és bom demais, eu te amo, ó Deus. Ó Deus, eu morro por ti. E a gente com a maior cara de pau, irmãos, porque Deus está olhando o nosso coração. Deus olha o nosso coração. É o nível de comprometimento que nós temos com Ele. É que faça chuva, faça sol, caia granizo, raios, trovoadas, o céu desabe, um furacão se surja. Sabe? Você está lá, você está firme com Ele, você está seguro aí. Irmãos, eu fico aqui imaginando, tá? Como é que vai ser quando o bem bom chegar? O bem bom, meus irmãos, é o que está previsto, tá, em Apocalipse, em Mateus 24, tá, que diz que nós seremos perseguidos e mortos. É o que está escrito lá. Perseguidos e mortos. Tá? Não está dando nenhuma chance de sobrevivência. Não há sobreviventes. Deixa eu te dizer, vou falar assim, bem mais escancarado. Não haverão sobreviventes. Quem quiser discutir isso comigo depois na Bíblia, pode ver. Tá? Eu tenho um monte de versículo para te provar o que eu estou falando. Não haverão sobreviventes. E quem é que vai morrer? Serão aqueles irmãos e irmãs que têm comprometimento com Deus. Comprometimento com Deus. Sabe por quê, queridos? Porque a proposta vai ser muito simples. Você pode viver a tua vida aí, gozar das delícias que essa vida te dá, mas só com uma condição, tá? Eu não vou mexer com você, você vai continuar no teu trabalho, vai continuar morando na tua casa, eu não vou tomar o teu carro, tá? Enfim, não vou confiscar os seus bens, você pode viver a sua vida numa boa.
mas você vai ter que desistir deste Deus aí que você diz que existe, que você cultua. Eu fico imaginando esse dia, irmãos. Eu fico imaginando esse dia, queridos. Como é que vai ser neste dia? E muitos vão chegar e vão dizer, eu não vou desistir não, meu irmão. Pode segurar tudo aí, não estou nem aí. Tá? E tem outros que vão falar assim, sei não, vou ficar longe da minha família, vou ficar longe dos meus filhos, vou ficar longe dos meus bens, né? Não vale a pena. Eu vou seguir na minha caminhada aqui. Queridos, parem para pensar nisso. O que é que vai te dar sustentação nesse dia? O que vai te dar sustentação nesse dia para você não titubear não é o Gabriel descendo do céu, né? Lá e te rodeando com um monte de anjos, não. É o comprometimento que tu tem com Jesus. É o quanto você é comprometido com ele. Que quando a espada vier, meus irmãos, você ficar ali na frente da galera, ali olhando para eles e orando por eles, para que eles recebam de Deus também uma oportunidade de salvação. Os caras ali te rasgando e você orando por eles, como os cristãos do passado faziam. Como os cristãos faziam lá atrás, nos tempos passados. Por isso, irmãos, é que eu falo para vocês, há muitas verdades neste mundo. E se nós formos nos prendendo a essas verdades, como esta, por exemplo, da hipergraça, que você não precisa ser tão comprometido assim. Não, Jesus é light, ele é soft, né? Palavras bonitas. Não, Jesus não quer... Essa, então, é coroada. Jesus não quer sacrifícios. Né? Ele realmente não quer sacrifício. O que ele fez já foi suficiente, mas ele quer comprometimento nosso. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, nos versos 4 e 5, diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Parem para pensar no início desse versículo, porque as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa guerra, elas não são carnais, irmãos. Não são carnais. Não é autoajuda, não é blá 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 no ouvido, né? De uma galera aí meio uma galera, né? Que fica te dizendo coisas bonitas para agradar os teus ouvidos, né? Dizer que não é bem assim. Depois que inventaram o tal do não é bem assim, virou tão horror esse mundo, né? Mas ele fala, o texto fala, as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Agora, olha o que a Bíblia diz, para a destruição das fortalezas. No grego, sofismas. Sofismas. Tá? O sofisma é um pensamento falso, destruindo conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Para isso que Jesus veio, irmãos. Por isso que ele nos diz para a gente ficar debaixo dele. Ele é a verdade. E a gente parar de ficar nesses conceitos banais que esse mundo nos ludibria, nos engana. E tem muita gente entrando nessa história. Infelizmente. Infelizmente. Toda a mentalidade sofista deste mundo não se sustenta diante do incontestável absoluto que é Jesus Cristo. Jesus é o absoluto de Deus, irmãos. Não tem discussão além dessa fronteira. Essa linha, você não tem como ultrapassar. Vocês entendem? Tudo começa nele e termina nele. E Jesus fez essa declaração diante de uma nação que achava que era, né, que eram os donos da verdade. Mas a mesma declaração, queridos, ela permanece até hoje e se firma diante de uma geração de sofistas. É esta geração onde nós estamos inseridos nela. Uma geração de pessoas mentirosas
que pegam uma verdade, tá? Mexem nesta verdade e de forma capciosa ludibria, engana, engoda o incauto. E quem é o incauto? Aquele que não tem comprometimento com Cristo. E eu não estou falando do ímpio, não, meus irmãos. O ímpio não é ludibriado, ele já está na lama mesmo. Eu estou falando do cristão que se deixa envolver por essa mentalidade satânica que está acometendo um monte de irmãos e irmãs. Uma geração de sofistas que forma opinião, que cria leis, que muda costumes. Já pararam para pensar nisso? Que hoje a questão da relação homoafetiva tem todo o amparo legal. Conseguiram mexer numa verdade e transformaram essa verdade de uma tal maneira que hoje ela é amparada pelas próprias leis dos homens. Para corroborarem suas mentiras, existem muitas videiras neste mundo, nos convidando a ficar ligadas a elas. Porém, Jesus é a videira verdadeira. Queridos, precisamos entender isso, porque senão nós vamos ser levados para o ralo. E tem um monte de cristão indo para o ralo, gente. Um monte de crente indo para o ralo, achando que o que está fazendo está tudo bem. Isso aqui não faz mal nenhum. Agir dessa maneira não faz mal nenhum. Não ter um compromisso assim tão acirrado, tão firme, tão forte, não faz mal nenhum. Eu fico imaginando se Daniel e os amigos dele pensassem desta maneira. Daniel, essa hora, já tinha virado comida de leão. E os 3 amigos de Daniel viraram churrasquinho. Mas porque eles eram comprometidos com Deus. Tá? Não arredaram o pé. Eles sobreviveram a todas as provas. E as suas vidas tornaram-se, tá, uma glória imensa para o nome de Deus. Então vamos ver agora o que é ser ligado à videira. Porque Jesus, na sua evocação, ele fala para nós permanecermos ligados a ele. Então vamos tentar entender um pouco disso aí. Eu vou ter que correr um pouquinho, senão o tempo vai embora. No próprio Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do 4, nós lemos assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E aqui, queridos, nesse pequeno trecho, nós aprendemos 4 importantes lições. A primeira lição é que o vínculo que firma esta união, prestem atenção nisso, o vínculo que firma esta união é a palavra de Deus. Olha o que ele diz: está em mim e eu em vós. Está lá no verso 4. E no verso 7 ele diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então Jesus está dizendo o seguinte: se a minha palavra não estiver em você, tá, você não tem vínculo comigo. Isso é muito sério, porque pouca gente dá atenção para isso. Leva Jesus literalmente na flauta. Tá? E ele está dizendo exatamente como é que a coisa funciona. Se a palavra dele não estiver em você, meu irmão, você não tem vínculo nenhum com ele. Preste atenção nisso, o perigo que muitos de nós está correndo por não termos a palavra de Deus em nós.
Em Colossenses 3,16, dá uma luz melhor ainda em cima disso aí. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Não está falando para habitar em vós. Não para por aí. Habite em vós. Não. Está te dando uma condição. A palavra de Deus tem que habitar em vós abundantemente. Abundantemente. Em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Agora, interessante, né? Em qual ambiente isso acontece? Vou repetir. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Então, não é só habite em vós, tem que habitar em vós e tem que transbordar. Com toda a sabedoria, aí vem lá, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O ambiente é o ambiente da igreja, querido. É o ambiente da igreja. Por isso que eu estou chateado. Porque eu estou aqui trancado nesse quarto aqui, eu estou enclausurado, igual a freira, entendeu? Né? Aqui, numa prisão domiciliar, porque eu tinha que estar aí com vocês. Eu estou chateado, angustiado, porque eu queria muito estar aí, aprendendo com vocês, ouvindo da sabedoria dos meus irmãos que estão aí ensinando, as admoestações que rolam do púlpito para nós, cantando hinos, louvando a Deus, levantando os meus braços, louvando, engrandecendo o nome do meu Deus. Mas eu estou aqui, como eu disse, igual a freira, trancada aqui dentro. Então, queridos, o vínculo é a palavra. O vínculo é a palavra. E se você não estiver cheio dessa palavra, tu vai para o ralo. É simples assim. Desculpa usar essas expressões bem esdrúxulas, mas são expressões que não, de técnico não tem nada, mas traz uma compreensão da coisa como é na realidade. Tá? A segunda liçãozinha que a gente aprende aqui, nesse texto que nós lemos agora há pouco, que a nossa suficiência vem de Jesus. Amados, nós já falamos sobre isso várias vezes, mas nunca é demais aprendermos, né? Jesus fala assim, está em mim, no próprio texto, tá? No versículos 4 e 5. Está em mim e eu em vós, e como a vara de si mesmo não pode dar fruto, olha como é que Jesus fala, ó, a vara sozinha, não interessa se ela está ligada em mim, ela não pode dar fruto sozinha, ela não tem esse poder. Então ele diz lá, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, tá? Em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Entendem, amados? Queridos, nossa suficiência vem de Jesus. Para nós termos os nutrientes necessários para que o fruto apareça em nós. Veja bem, eu não faço força para o fruto sair. Não existe isso, tá? Na natureza não existe. Já viu árvore se esforçando? Já viu árvore vermelha fazendo força? A macieira lá fazendo aquela força terrível para as maçãs começarem a brotar? Não é assim que funciona. A mesma coisa aqui, queridos. A mesma coisa aqui. Tá? Então, Jesus está falando, se você não estiver ligado a mim, tá? Você não vai ter condições de frutificar. Aí pergunta que não quer se calar, e como é que eu fico, como é que eu estou em Jesus? Você está em Jesus quando a sua palavra, a palavra dele, está em você. E não é saber o Salmo 23, não, meus irmãos. Não é isso. É você ter a palavra de Deus habitando em você. Olha o que o apóstolo Paulo, como é que ele analisa esse contexto aí. Tá? Eu gosto do apóstolo Paulo porque quando ele vem, né? Ele com as ideias dele, ele traz muita luz, né? Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15. Olha que coisa interessante. Meu Jesus, meu tempo estourou.
o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Amados, não tem como a gente conseguir nada fora de Jesus. E você só vai conseguir alguma coisa dentro da sua jornada cristã se você estiver inundado pela pessoa dele. E para você estar inundado da pessoa de Jesus, você tem que ter a palavra dele toda em você. E para você ter toda a palavra dele em você, você tem que obedecê-lo em todos os momentos. É assim que funciona. A corrente está ligada, os elos estão ligados desta maneira. A última observação. Todas as nossas orações respondidas. Isso aqui é interessante, tá? Verso 7, olha lá. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Acho interessante que aqui em cima disso, os famosos, né? Os famosos sei lá o quê. Diz assim, olha, eu tenho a chave da graça. Vou dar aqui a fórmula, o segredo de você desatar as mãos de Deus. Já ouviram isso, gente? Eu já ouvi, tá? De você desatar as mãos de Deus. Deus não vai se recusar a te atender. Olha aqui o que ele está dizendo. Aí o cara diz, descobri a chave da graça. Agora eu vou ter tudo. Eu quero ter casa, mansão. Aí Deus vira gênio. É aquele gênio da garrafa. Mas qual é o contexto, irmãos? Qual é o contexto disso? O contexto é o seguinte, que a palavra de Cristo habite em nós. A palavra de Jesus tem que habitar em nós. Se ela não habitar em nós, as nossas orações não serão respondidas, não. Não interessa o que você pensa sobre isso, mas se você não tiver as palavras do Senhor Jesus no seu coração e você viver essas palavras, isso não vai acontecer, não. Lá em João 14, 13, uma página antes, vocês vão ler o seguinte, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Agora, olha só o finalzinho do texto. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus é absoluto e o Pai tem que ser glorificado. O nosso propósito de existência é a glorificação do nome de Deus. Se nas nossas orações, nas orações que fazemos, esse propósito não tiver incluso, desculpa, sua oração jamais será respondida. Jamais. Nossas orações serão atendidas somente na condição de que trarão glória ao nome de Deus. E outra, se a palavra de Cristo abundar em você, como diz as Escrituras, o seu único objetivo será o de trazer glórias ao nome de Deus através da sua vida. É simples. Se eu tenho uma vida totalmente diante de Jesus, as palavras dele estão dentro de mim e eu pratico o que ele me manda fazer, então o meu propósito, por vontade própria, por a minha própria vontade, é que o nome do Pai seja glorificado. É o nome de Deus, então não importa o que eu penso, o que eu acho, o que eu gosto, o meu desejo vai ser glorificar a Deus. Com toda a minha vida, com todas as minhas forças. A minha oração sempre vai ser nesta direção. É uma vida frutífera, tá? Diante de Deus, João 15, versículo 8, diz assim, isto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Isso aqui é muito interessante também. Tá? Em João 15,16 diz, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, ele vos conceda. Queridos, a nossa frutificação,
O nosso propósito de vida é só um. Nós só temos um propósito de vida. Não é gerar filhos. Para pensar nisso, olha só. O nosso propósito não é gerar filhos. Não é trabalhar até morrer, tá certo? Não é esperar a aposentadoria. Não é viajar para Paris. Nosso propósito de vida não é esse. Isso orbita em torno. Se der para fazer, tudo bem. Se não der, amém. O nosso propósito de vida é um só. Só. A Bíblia diz aqui no João 15,16: não foi você que me escolheu, eu escolhi você. E nomeei você para que você vá e dê fruto. E o vosso fruto tem que permanecer. Ainda tem essa. A fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Queridos, há uma ligação muito próxima, muito intrínseca, algo assim, é tão ajustado entre o sucesso das nossas orações e a glorificação do nome do Pai. Deus tem que ser exaltado. Deus é exaltado na cura. Deus é exaltado quando você tem uma porta que você tanto está buscando, tá? E de repente aquela porta se abre por milagre, e aí você glorifica a Deus, diz: Deus, eu não tinha a menor chance de ter esse resultado, e só o tive porque o Senhor interferiu no processo. Isso é glorificar a Deus. É o sentido da nossa vida. Irmãos, se vocês esquecerem toda a mensagem que eu estou pregando aqui agora, lembrem-se apenas dessa frase que eu vou falar agora. É para isso que existimos. Estamos aqui para realizar os sonhos de Deus. E o seu sonho é que sejamos frutíferos. Nós estamos neste planeta, só temos um propósito. Preocupe-se só com esse propósito, porque é o único propósito que faz sentido para a nossa existência. Tá? Preocupe-se em satisfazer os sonhos de Deus. É você chegar para Deus e dizer: Senhor, qual é o teu sonho? Qual é o teu maior desejo? O que o Senhor quer que eu faça? Ó Deus, o sentido da minha vida é em satisfazer a Ti. Aí sim, meus queridos, aí você está no caminho certo. Por último, encerrando, Deus tem um cuidado sobre nós. Lembre-se lá do início, quando eu falei que não há como você ter uma vida plena com Deus sem você ter um compromisso com Ele. Não tem como você viver uma vida diante de Deus, de santidade, uma vida plena, como um cristão, como a Bíblia manda ser. É o cristão bíblico, não é esse cristão papagaio que tem aí fora, não. É o cristão bíblico, tá? É aquele cristão que está ali na Bíblia, que tem substância, né? A Bíblia diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Está lá em João 15, versos 1 e 2. Eu não vou aqui, até por questão do tempo, debater sobre a questão quando aqui no versículo 2 fala sobre que o Senhor corta, né, a vara, ou limpa a vara, em outras traduções, que ele corta a vara e tira essa vara da videira, e porque tem muitos aí que pegam essa parte do versículo, tira do contexto e começam a falar um monte de, desculpa a expressão, de abobrinhas, que não é o que o texto está nos apontando. O texto aqui não está dizendo que o Senhor vai cortar você da videira. Ele não está dizendo que vai arrancar você da videira, tá? Porque você está enxertado nela. Quando ele fala limpar e cortar, nós precisamos entender que essa palavra cortar, ela vem do verbete airo, no grego, que quer dizer o quê? Levantar, elevar, erguer, levantar do chão. Tanto na literatura grega como na Bíblia, airo não significa cortar, mas levantar. É a mesma expressão que é usada lá em Mateus. Depois, quem for ver o vídeo, olha essas referências aqui que eu vou dar. Mateus 14, 20, Mateus 27, 32 e João 1, 29.
todos esses textos usam a palavra airo no sentido de erguer, né? De levantar. E é aqui que Jesus está dizendo que o Pai, olha o cenário é o seguinte, eu sou a videira, mas tem um pai aqui que é o agricultor. Ele está de olho, está ligado, não está de bobeira ali. Ele está vendo a situação, ele está contemplando como é que essa videira está. E aí, queridos, esse que é o ponto. Então, quando o pai vê que tem um galho, um ramo caído, eu não sei se vocês já entraram no Parreiral, eu já entrei em Parreiral. Fiz uma viagem para o sul do país e nessa viagem a gente entrou em alguns parreirais. Tá? E é muito interessante como é que eles fazem as amarrações, né, nos ramos da videira. Então tem aqueles galhos meio caidinhos, né? E às vezes ficam no chão, aí pega um pouco da poeira, e quando chove pega a lama. Então isso prejudica na frutificação daquele ramo, daquele galho. Olha como Deus faz as coisas perfeitas, irmãos. Aí vem o agricultor, né, o viniticultor, né, ele vem, pega aquele galho e amarra ele com arame. Tá? Se vocês forem na internet e procurem lá, Manual do Viniticultor, né, e vocês vão ver as amarrações, as medidas que tem que ser. Isso é real, meus irmãos. É verdadeiro. Tá? Acho lindo da Bíblia, porque a Bíblia usa coisas verdadeiras. E aqui ele está falando a mesma coisa. Ele está dizendo o seguinte, aquele ramo que está infrutífero por alguma razão, o agricultor, que é o pai, vai lá, entendeu? Vai pegar, vai amarrar ele, vai dar uma cortadinha nele, vai dar uma podadazinha nele, tá? Mas ele vai fazer isso pro bem daquele ramo, para que aquele ramo possa vir a frutificar. Então, eu acho muito interessante isso, porque levantar sugere uma imagem de um agricultor se abaixando para erguer um galho. Os galhos novos têm a tendência de ir para baixo e crescer perto do chão, mas eles não produzem fruto ali. E quando os galhos crescem junto ao chão, as folhas ficam cobertas de poeira. E quando chove, ficam cheios de lama e mofam. O galho então adoece e fica inútil. E para corroborar tudo que está sendo dito aqui, meus queridos, eu vou transcrever um trecho do Manual do Vinicultor, tá? Para vocês terem uma ideia. É curtinho. Tá? Eu copiei isso lá para vocês verem como corrobora de uma forma perfeita o que esse texto de João 15 fala. A operação de amarração dos ramos tem como objetivos principais. Isso eu transcrevi de um manual do vinicultor, ok? Fixar as brotações aos arames do sistema de condução, evitando que as mesmas sejam danificadas ou se quebrem pela ação dos ventos, e que fiquem sobrepostas, diminuindo sua atividade fotossintética. Deve-se realizar a amarração dos ramos ou vara de produção imediatamente após a poda, e a amarração dos brotos quando apresentam aproximadamente 40 centímetros de comprimento, repetindo-se a operação à medida que eles forem crescendo. Irmãos, isso é técnica que eu copiei lá do manual. E olha o que o texto em João 15 fala. A mesma coisa, o Pai está de olho, ele está te olhando, tá? E ele vai fazer tudo para te ajudar, ele não está a fim de te dar burdoada, ele quer te ajudar, tá? Então, o que acontece? Quando os galhos caem na terra, Deus não joga esses galhos fora e nem os abandona. Ele levanta os galhos, ele os limpa e os ajuda novamente a vicejar. Para o cristão, o pecado é como a sujeira que cobre as folhas da parreira. O ar e a luz não conseguem penetrar mais e o galho fica inerte e o fruto não se desenvolve. Aí o agricultor vai lá. É muito lindo esse cuidado, queridos. A gente tem a certeza que tem o Pai ali no cenário, nos olhando, nos vendo. E à medida que a gente precisa de uma ajuda, de um esforço da parte dele, aí ele vem para nos socorrer. Isso é muito lindo. O seu amor é incomparável. E desde o início nós temos que entender que Deus sempre se empenhou por nós. Deus sempre se empenhou. Ele sempre foi o primeiro a dar o passo.
Agora, nós precisamos ter uma compreensão, e eu encerro com essa compreensão. Tá? Isaías capítulo 5. Prestem atenção, irmãos, que eu vou encerrar a pregação de hoje com esse texto de Isaías capítulo 5, a partir do verso 1. É muito bom a gente saber que tem um pai cuidando da gente. Mas esse pai está de olho também na nossa vontade. Ele está de olho na nossa responsabilidade. Esse pai está de olho na nossa parte, naquilo que nós podemos fazer e nos omitimos em fazer. Então, olha o que Isaías 5 diz. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe. Preste atenção aqui, ó. Preste atenção. Ele não fala que vai pegar e vai meter o machado na vinha. Olha o que ele vai fazer com a vinha que não dá resultado. Não dá resultado não é porque não se esforça. Não dá resultado porque se esforça e não dá certo. Não é isso. Não dá resultado porque está nem aí para a hora do Brasil. Prestem atenção no que Deus vai fazer. Ele não vai meter o machado na vinha. Olha o que ele faz. Versículo 5. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer. Então ele chega para Jerusalém e diz assim, eu vou dizer para vocês agora o que eu vou fazer com essa vinha. É interessantíssimo isso aqui. Tirarei a sua sebe. Vocês sabem o que é sebe? É uma cerca. Uma cerca. Uma cerca protetora. Tá? Para que não haja invasões ali e que venham prejudicar essa vinha. Então ele já começa removendo a cerca. Então ele já deixa essa vinha sem proteção nenhuma. Para que sirva de pasto. Então ele está dizendo o seguinte, ó, vai entrar quem quiser agora. Vai entrar quem quiser, não vou nem me tocar mais. Aí, abri a porteira, ó, arranquei a cerca. Vocês aí, ó, fiquem à vontade. Parem para pensar. Olhem bem esse texto, irmãos. Nós vamos encerrar a mensagem com esse texto, para isso ficar na memória de todos vocês, na minha também. Para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada. É Deus quem vai pisar? É ele que vai? Não. Ele está dizendo que essa vinha vai ser pisada por alguém, mas não é por ele, não. Mas antes, essa vinha estava protegida. As mãos deles estavam lá, cuidando dela. Mas a vinha não queria nada. A vinha não estava nem aí para a hora do Brasil. Não queria nada. Não tem responsabilidade, não quer saber de nada. Aí Deus fala assim, bom, tudo bem. Então, vou tirar as proteções. E tornarei em deserto. Não será podada e nem cavada. Aí a galera pensa assim, olha que ótimo. Não vai ter mais cortes, não vai ter mais o problema da poda. A Bíblia diz claramente, né, que o filho que não tem disciplina é um bastardo. Gente, isso é horrível. Você saber que você não tem mais pai. Parou para pensar nisso? E Deus está falando exatamente isso aqui. Tornarei em deserto, não vou mais cuidar, ó, não vou mais podar, não vou mais cavar em volta, tá? Vai crescer sarça em volta dessa vinha, os espinheiros vão tomar conta dela, e vou fazer outra coisa, não vou mandar chuva também. Para que chuva? Para que eu vou desperdiçar a minha chuva sobre uma vinha dessa? Deus vai remover, gente, ele não vai fazer nada, ele só tira as proteções. É isso que ele está dizendo aqui. Então, fique imaginando o seguinte, para aqueles que não estão nem aí, né, que não estão se preocupando com a sua responsabilidade com Deus,
Tomem cuidado, irmãos. Deus tem paciência, ele tem limites. Não se esqueçam lá em Gênesis que Deus se cansou, se lembra? Quando ele já não aguenta mais o pecado. Ele disse, está tendo tanta reclamação lá de baixo, vamos descer lá e vamos dar uma olhada naquilo lá. Aí falou, você chega. Eu já cansei do homem, estou cansado do homem, e os anos dele serão só 120 agora. E aí ele manda o dilúvio. Amados, estamos chegando perto desse momento novamente, tá? E se você não estiver preparado para isso, tá? Eu lamento profundamente, tá? Você vai estar com a sua cerca quebrada, você vai estar com a sua sebe deitada no chão, um monte de espinho vai estar te rodeando e você não vai ter forças para vencer a tempestade que virá. Então, a mensagem de hoje é essa, queridos. Olhem para a videira. O Pai está lá, gente. O Pai está cuidando de nós. Não desprezem o cuidado do Pai. Não deixa. Não tem nada nessa vida que justifica nós desprezarmos o cuidado do nosso Pai. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse culto. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te adoramos, ó Deus, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome. Pai, tu sabes como meu coração está triste hoje. Como eu estou triste, Deus. Eu estou angustiado demais da conta, porque eu não pude ir para a tua casa. Eu não pude estar lá com o teu povo. Eu queria estar lá, Deus, louvando o teu nome. Eu queria estar lá ouvindo o meu irmão Reginaldo falar sobre o livro de Hebreus. Eu queria estar falando com cada um dos meus irmãos. Eu queria estar orando com eles. Eu queria estar aprendendo de ti, Senhor. Mas fui impedido por essa doença. Mas, Pai, mesmo assim, eu agradeço a ti por essa oportunidade, pelo privilégio que o Senhor está dando não somente a mim, mas a outros irmãos também que não puderam estar lá. Senhor, eu venho te suplicar que não nos deixe, Deus, tu que és o agricultor, o Senhor que está fora nos vendo, não nos deixe desprezarmos, ó Deus. Não permita que nós venhamos a desprezar aquilo que o Senhor tem falado com tanto carinho para nós. Quantos ensinamentos, Deus. Deus, 4 anos aprendendo de verdade o que é a tua palavra. Deus, 4 anos aprendendo de verdade o que significam as escrituras, o conteúdo delas, o poder transformador dessas escrituras em nossas vidas. Agora, Pai querido, que estamos aprendendo de verdade tudo isso, Pai, não nos deixe desprezar, Pai, todo esse tesouro maravilhoso, magnífico que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Querido Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos, ó Pai querido, ó inteligência, Pai, porque já é caso de não termos mais inteligência. Deus, eu não vejo uma outra situação aqui. Precisamos de inteligência para podermos entender o quanto nós dependemos de tudo isso que foi falado aqui. Portanto, meu amado Senhor, ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Deus, levanta-nos para a glória do teu santo nome. O nosso objetivo é te glorificar, é te exaltar. Ó Deus querido, é te bendizer. Tu és Deus. Tu és Deus, tu és soberano. Com Covid ou sem Covid, o Senhor é soberano. É o Senhor quem manda, é o Senhor que ordena, é o Senhor que faz e estabelece. Não há nada acima de ti, Senhor. E é por isso que o Senhor tem que ser glorificado, ó Deus. Bendito seja o teu santo nome. Pai, ilumina nossas mentes, fala aos nossos corações, consolida a tua palavra em nós, Deus Santo, e ajuda-nos nessa jornada que já está terminando. Ó Deus, e muitos de nós ainda não estão enxergando a linha de chegada, já está ali a faixa, bem na nossa frente, mas muitos não estão olhando para ela. Senhor, ajuda-nos neste propósito. Eu te peço, Pai, eu te suplico, ó Deus, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do seu Santo Espírito
seja sobre todo o povo de Deus, aqui reunido, Senhor, de forma presencial, de forma remota também em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Tenha uma semana abençoada, queridos. Eu vou ficar aqui na minha clausura, tá? Ainda precisando da oração de cada um de vocês. Deus os abençoe. Fique com o Senhor Jesus. Amém.